Olá, pessoal. Tem novidade agora aqui no UOL. Vocês já conhecem a coluna Pole Position, a minha coluna no UOL. Agora temos um programa também, um programa em que a gente vai conversar com convidados, trazer tudo sobre a Fórmula 1. E cada vez eu vou estar num cenário diferente, porque cada vez eu vou estar em um lugar do mundo para trazer as últimas notícias da Fórmula 1. Eu já estou em Singapura, onde a gente vai ter a 18ª etapa do campeonato já nesse final de semana. Acabei de vir do Azerbaijão, que a gente teve uma corrida sensacional, muito competitiva. A Fórmula 1 realmente num momento completamente diferente do que a gente chegou aqui há um ano em Singapura. Parecia uma outra Fórmula 1, né? O Max Verstappen dominando completamente. Essa corrida de Singapura foi a única corrida que a Red Bull perdeu em toda a temporada. Agora, o Max Verstappen não vence desde junho desse ano, desde o GP da Espanha. Mesmo assim, ele é o líder do campeonato, ele tinha conseguido uma vantagem bastante grande, mas agora a Red Bull já não é mais a líder do campeonato, agora a McLaren conseguiu chegar à liderança pela primeira vez em 10 anos, desde o comecinho da temporada de 2014, que a McLaren não era a líder do Mundial. E do lado da Red Bull, eles já estão falando, olha, esse campeonato de equipes, esquece, esse aí a gente já desistiu, a gente está focado em dar esse Mundial de Pilotos para o Max Verstappen. O que a gente pode esperar, né? Qual que é o momento da Fórmula 1? E a temporada tem agora o GP da Itália, depois o GP do Azerbaijão e depois o GP de Singapura. É um momento muito legal porque são 3 pistas que são diferentonas, assim, né? O GP da Itália tem aquele bando de reta, e depois o GP do Azerbaijão, ele é muito complicado para acertar o carro, porque tem reta muito longa e tem um trecho de baixíssima velocidade, então precisa ter esse equilíbrio, e tem aqueles carros que são muito bons de curvas de baixa velocidade, como é o caso da Ferrari, que está indo bem, eles acabam se sobressaindo, e agora chega em Singapura, que é um circuito travado, um monte de curva de 90 graus, e o que 50 graus que estava na minha cabeça era dentro do cockpit dos pilotos. Faz muito calor aqui em Singapura, e esse com certeza vai ser um tema para todo o final de semana. O que é diferente nessa corrida aqui em relação às últimas duas que eu citei é que a classificação é muito importante. A classificação é importante aqui do mesmo jeito que é importante em Mônaco, porque é muito difícil passar nessa pista, então é comum a gente ter um tipo de corrida que eu chamo de corrida levada no banho-maria, que os pilotos são lentos de propósito só para chegar até o final da corrida sem ter que fazer mais de uma parada nos boxes. Então, é uma corrida bastante diferente. Mas a parte interessante desse campeonato é que a gente tem 3 corridas que não são aqueles circuitos normais, assim, com um monte de curva de alta velocidade, média velocidade, um monte de área de escape. São circuitos diferentes em que a gente vê a relação de forças entre as equipes ainda mais embolada do que estava nas etapas anteriores. Então, um momento muito bom da Fórmula 1, um momento muito legal para a gente começar os nossos programas aqui também, inclusive ter um convidado muito especial para abrir o Pole Position, mas voltando um pouco sobre o que a gente está vendo no campeonato, né? Tem várias histórias para a gente contar. A gente tem a McLaren, aquela disputa interna, né? Quem está em segundo no campeonato é o Lando Norris, mas ele está só 59 pontos atrás do Max Verstappen. Quem está tirando pontos do Max Verstappen, mais do que o Norris está, é o companheiro dele, o Oscar Piastri, que venceu a última corrida. Então, quem que a McLaren tem que apoiar? Tem que apoiar o Norris, que está mais perto, o Piastri, que é um piloto que está só na sua segunda temporada e está impressionando muita gente e está também mostrando coisas que já eram esperadas dele, porque ele é um tipo de piloto que ganhou a Fórmula 3 na sua primeira tentativa, ganhou a Fórmula 2 na sua primeira tentativa, e todo mundo tinha uma expectativa muito grande pelo Piastri, e o Piastri está evoluindo cada vez mais e está mostrando que ele pode ser esse próximo grande cara aí da Fórmula 1. Então, o que a McLaren faz, né? A McLaren
vai atrás desse novo talento e talvez não tente ganhar tanto com tanto afinco esse campeonato de pilotos e foque mais no campeonato de construtores, que é o campeonato que está mais na mão deles, ou eles focam no Norris, não podem esquecer o Norris também, que está na equipe já há bastante tempo, estava crescendo com eles o tempo todo. Então, vamos ver o que acontece nessa questão da McLaren e também como que a Red Bull vai acabar essa final esse último terço da temporada. A Red Bull está falando que eles descobriram finalmente o que estava errado com o carro deles, que era algo que começou a degringolar no GP da Espanha de 2023, uma atualização que eles fizeram lá e que acabou não dando certo e que eles agora acham que eles estão pagando o preço por algo que começou a dar errado em 2023. Isso quando eles estavam ganhando tudo, né? Então, imagina o quanto tempo vai demorar para eles voltarem. Nosso convidado já está a postos, é isso? Então, ainda não, então vamos continuar. E a Ferrari, né? A Ferrari, que é essa equipe que está aproveitando essas pistas diferentes que a gente tem nessa parte da temporada. Um carro que gosta de curva de baixa velocidade, ou um carro que se adapta bem a esse tipo de pista que não tem muita curva de alta. A Ferrari não gosta muito de curva de alta, e então eles venceram o ano passado aqui em Singapura, venceram a corrida da Itália e estiveram muito próximos de vencer também no Azerbaijão com o Charles Leclerc, uma disputa muito intensa durante toda a corrida entre o Piastri e o Leclerc. O Piastri ganhou essa corrida por dois motivos, dois pontos principais que ele ganhou essa corrida do Azerbaijão. Uma foi a desrespeito dele com o engenheiro dele falou: olha, você destruiu os pneus na primeira parte da corrida, vai com calma na segunda parte. A segunda parte da corrida estava começando, ele viu que ele estava perto do Charles Leclerc, foi lá e ultrapassou o Leclerc. E outra parte foi o momento logo anterior a isso, que o companheiro dele, o Lando Norris, acabou segurando o Sérgio Pérez não o ultrapassou na parada, como ele iria ultrapassar se não fosse a ajuda do Lando Norris. Então, tudo isso mostra como realmente a Fórmula 1 está num caldeirão de muita competitividade e que é muito difícil a gente prever o que vai acontecer nesse final de semana aqui. Só um comentário também sobre o Franco Colapinto, né? O nome do momento na Fórmula 1, ele que chegou como substituto do Logan Sargent depois, antes do GP da Itália, e foi de sopetão mesmo, né? Ele estava fazendo o simulador para correr na Fórmula 2 na Itália, e aí recebeu a notícia: não, você vai subir para a Fórmula 1. E no momento que o nome dele foi anunciado, ele não era um nome muito cotado, e deveria ser cotado, né? Porque ele é um piloto que estava fazendo uma temporada boa da Fórmula 2, mas principalmente um piloto que estava dentro da academia da Williams e que tinha ido muito bem no treino livre 1 que ele fez em Silverstone. Então, por isso, e também força de patrocinadores, ele conseguiu o orçamento que ele precisava para entrar nessa vaga, ele entrou na vaga, mas todo mundo ficou um pouco ressabiado, porque é um piloto que estava fazendo sua primeira temporada na Fórmula 2, e não é um piloto que está entre os primeiros colocados da Fórmula 2, a Fórmula 2 que tem o brasileiro Gabriel Bortoleto como o líder do campeonato. Aí ele vai em Monza, faz uma boa corrida, chega perto dos pontos, mesmo tendo errado na classificação, e depois ele chega na segunda corrida, que é mais complicada, a corrida do Azerbaijão, e faz uma corrida excepcional, uma classificação. Primeiro ele bateu no treino livre, encontrou ali qual era o limite, depois ele fez uma excelente classificação, se classificou no top 10, em nono lugar para a corrida do Azerbaijão. Tudo bem que a Williams está melhorando, mas ele aproveitar essa melhora da Williams diz muito sobre a velocidade do Colapinto. E aí chega na corrida, uma corrida complicada, com muito desgaste de pneus,
ter pilotos mais experientes do que o Colapinto dizendo que eu não sabia se forçava, se não forçava, se como estava o nível de graining, de granulação do pneu. A gente não, vários pilotos muito experientes sem saber como lidar com essa situação, ele foi lá e chegou em oitavo lugar. Não é por acaso que o próprio chefe da Williams, sabendo que não tem espaço para ele no ano que vem, para o Franco Colapinto na Williams no ano que vem, já está falando, olha, vou conversar com a Audi, com a Sauber, que é a única última vaga aí que está faltando no grid em 2025, considerando que a Red Bull, a RB vão resolver com os pilotos caseiros lá os seus pilotos para o ano que vem. Vou tentar ver se tem um espaço para o Colapinto. Vamos ver o que o nosso convidado acha de toda essa história. Rubinho, tudo bem, Rubinho? Oi, tudo bem? Tudo jóia. Tudo certo, prazer ter você aqui com a gente. Estava falando sobre Singapura, não sei se você está vendo o meu quarto de hotel acanhado aqui, não lembro se quando, na sua época, você estava fazendo Singapura, se você ficou nesse tipo de quarto bem daqui mesmo, você coloca uma mão aqui, outra aqui, já acaba o quarto. O que você lembra dessa época sua fazendo esse GP aqui? Olha, Singapura foi para mim, foi uma descoberta sensacional de um país limpo, 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 limpo. E a coisa que eu mais lembro foi que quando você sai do aeroporto, eu não sei se você sabe, mas esse canteiro que tem na estrada, dizem que ali eles podem tirar aquilo em menos de um minuto para caso tenha um problema de avião, uma coisa, o avião pode pousar ali. Isso foi uma das primeiras coisas. E Singapura era demais de calor, né? É tipo a Malásia sem reta. Então é uma pista que é muito física, por isso até eles pensaram em fazer a corrida mais à noite. Mas eu adorava a corrida aí e sinto saudade de viajar pelo mundo, principalmente guiando um Fórmula 1zinho. Estava falando dessa parte física, né? Os pilotos sempre treinam, fazem uns treinos meio malucos, né? De andar de bike dentro da sauna. Você fez alguma coisa nesse sentido para se preparar? Eu para Malásia eu tinha que passar um calor bom, principalmente em épocas em que a gente não tinha o volante hidráulico, por exemplo, né? Eu brinco que teve um momento da minha carreira que no final da prova da Malásia, eu estava vendo já um anjo no final da reta com um copinho d'água, assim, porque o que mais acontecia na corrida da Malásia e de Singapura era você ouvir aquele barulho da máquina que tem uma maquininha, um motorzinho que empurrava água pro teu tubo na boca. E o Uhum. barulho dele era tipo, acabou a água, chefe. E você ouvindo aquele barulho num final de prova era maçante assim para a cabeça, falando, nossa, acabou a água. E porque vou te falar, num momento desse, né, para atletas que têm uma situação de maratona ou de muito longo, triatlon, essa coisa toda, tem hora que você toma um gole d'água que realmente acende a luz. Parece que estava escuro, sabe? E de repente, puf, deu uma acendida de luz. Então é importantíssimo você treinar e ter, né, se hidratar, porque, puxa vida, é muito calor, muito, muito. Mas essa água aí já deve ser uma sopa, né? Um chá, depois de ficar no carro o tempo inteiro. Mas mesmo assim dá uma salvada. Você sabe que na Fórmula 1 eu não tinha tanto problema de água quente, né? A água quente mais é na Stock Car, porque o cockpit é tão quente, tão, tão quente que teve um dia que eu tomei, parecia que eu estava tomando água do Bulli, e eu tinha pedido para a pessoa, falar, ó, você esquentou demais, o café tá um pouco quente, mas a água estava quente, eu queria jogar no corpo e não melhorava, mas a gente convive com isso, né? As pessoas às vezes não nem imaginam, então é gostoso poder falar um pouco dessas situações de dificuldade que fazem com que você depois ou
ou se prepara melhor ou tenha que conviver com essa situação, né? Então, um calor danado, assim, e por outro lado, você queria abrir tudo que dava de entrada do capacete para você poder sentir um ar entrando. Agora, se você fosse pensar em Bahrein, que é seco, ou Abu Dhabi, é o contrário. Você tem que aí fechar, porque parece que você está secando o cabelo e jogando aquele ar quente na cara. Então você tem que fechar toda e qualquer entrada da, do capacete, porque senão você não consegue respirar de tão ar quente. É, realmente, eu tô lembrando dos pilotos. Você pegou essa época que tinha Malásia e Singapura, daí a Malásia era pior porque era corrida no meio do dia, né? E outra coisa que É, acabou de acontecer aqui, que quando eu tava esperando pra gente entrar, foi um pé d'água, né? Que isso é uma coisa que sempre vai ter e que é o isso aí terror, né? Nessa região do mundo, né? essa assim, você não consegue muito saber, você não tem previsão que veja, é só aeroporto que consegue ter essa visão do chamado CB, né? Que é aquela nuvenzinha que passa, molha e vai embora, mas é torrencial, é meio como Interlagos. Interlagos a gente tem muito isso, né? Eu que vivi muito em Interlagos assim, a minha vida praticamente inteira, eu sei que quando chega é para acabar, assim, vai alagar em 2 segundos. E aqui em Singapura, Rubinho, eu fiquei com a curiosidade. Você pegou a época que o pessoal da Globo ia no chamado sujinho, que ia todo mundo nos food courts que tem aqui, né, que são barraquinhas de comida, e a gente se encontrava, todo mundo era uma turma grande de brasileiro que tinha na época. Hoje só sobrou eu, o pessoal da Band tá minguado. Mas você pegou essa época que o pessoal se encontrava aqui em Singapura para comer. E o Reginaldo sempre conta essa história que a gente chamava de sujinho, não tinha nada de muito sujo no lugar, aqui era um lugar mais simples, assim, bem Mas sim, daqui. sabe que não, Singapura, para mim, principalmente o começo, foi uma situação de. A prova era no meio da madrugada, você quase que não. Você não tinha uma. Você não mudava o horário da Europa, a verdade era essa. Você acordava É. tarde e ia para a pista assim, 5 horas da tarde, aí o treino voltava 4 horas da manhã, tinha que pedir comida no quarto porque não tinha, então não dava muito aí. Se o Regi foi pro tal do sujinho é porque ele tinha espaço na agenda dele, na minha não tinha não. É, chamar ele para contar essa história direito. E você, Rubinho, É. tá vivendo uma fase especial agora na carreira correndo com o Dudu. Como tá sendo, assim, essa parte de ele estar na frente de você no campeonato, isso aí estava no script? Não estava no script? Olha, essa é a grande maravilha do mundo, né? Porque quem é pai, quem gosta dessa situação, eu sempre digo, eu aos 8 anos de idade, eu tive a dádiva de estar colado em meu pai, 8 anos de idade, e debruçadinho nele, assim, ele assistindo o Corinthians e aquela coisa toda, e eu tive aquela emoção de falar, poxa, que legal que deve ser pai, né? Porque pô, o filho aqui assistindo um jogo, aquela coisa toda. Então, quem é pai sabe do que eu estou falando. Nós temos essa coisa e deveria ser assim para todo mundo. O filho veio para ser melhor que o pai, uma versão melhor, né? De todos os aspectos. Tudo que eu mais quis sempre para as crianças é que eles propagassem a história dos Barrichellos em termos de humildade, que foi o que meu pai sempre pediu, foi o que eu vejo nos meus avós, foi o que eu vejo nos meus tios. Então, é lindo poder ver alguém que chega para mim e fala bem do Dudu e do Fefo em uma condição única, assim, né? De falar que ele, pô, que menino legal, que fala bem, que tem humildade, que tem o reconhecimento. Então, ele guia muito,
vou te falar, esse Dudu, ele é danado, ele guia muito. E ele, assim, mais do que qualquer outra coisa, ele pegou a mão desse Stock Car, e do carro em geral, assim, eu fico lisonjeado. Então, ele está tendo um grande ano, e eu tô ali, tô só processando coisas boas, passando a mentalidade que eu acho que ele tem que ter. E o resto é o resto. A gente tem campeonatos e campeonatos. Eu tive a alegria de vê-lo guiar ali. É a melhor arquibancada do mundo tenho eu, né? Que é ali com ele, lutando com ele. Então, é, assim, a gente fala, né, Ju, eu tive que fazer muita terapia, tá? Muita terapia. E o Dudu também. Porque não é fácil trabalhar em família, como a gente sabe muito bem. Mas a minha maior terapia, por incrível que pareça, e talvez os pais agora entenderão, os pais e as mães, como é que você não protege o teu filho se você vê ele em apuro? Porque tem horas que o apuro é aquele que ele tem que viver para a vida dele. Então vai lá, um outro competidor vai, bum, dá uma pancada no Dudu e o próximo que vai chegar nesse competidor sou eu. Como é que eu passo por ele e finjo que nada aconteceu, entendeu? Porque a vida É só mais um é do carro, é só Dudu, a mais um vida carro. é só mais uma, é só mais um carro, só mais um carro. Eu queria a vontade de mandar o cidadão longe é gigante. Então, é uma história bonita de alguém que, poxa, eu, 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 eu choro falando dos meninos. Então você imagina a emoção de viver essa história com eles. É mágica, mas precisa de muita concentração para não se envolver em coisas que não me cabem. E todo esse caminho dos meninos no automobilismo, né? Eles tentaram ir para a Europa, o Dudu estava na Europa. Vocês tiveram que refazer várias vezes essa rota, né? Porque é muito difícil. Deixa o pai mais pobre, né? Esse tipo de carreira no automobilismo. Como, quais as diferenças que você vê entre quando você estava tentando um lugar no caminho na Fórmula 1, um caminho na Fórmula na Indy, e o caminho que está agora, assim, é muito mais dinheiro, muito mais cedo. Quais que são as diferenças? É muito mais dinheiro mais cedo. Eu vivi numa época em que dólar é um para um para dois. Hoje, com a forma como você tem que ganhar 5 vezes mais para poder ter a mesma condição. Porque quando a gente fala assim, o Rubinho gastou quanto na Fórmula 3? Gastou é, os seus 90 mil dólares. Aí o Senna, quanto que ele gastou? Putz, mas isso foi muito tempo atrás, ele deve ter gasto 20. Mas tudo dentro do seu papel, ele tem, lógico, fica mais caro, fica mais barato, mas a verdade é que os preços são basicamente os mesmos, com esses acréscimos que tem de um ano para outro, é liberado um pneu a mais, é liberado, esse tipo de coisa. Então, mas hoje, com a defasagem do dólar, do euro, é muito difícil, muito caro. E se não são os patrocinadores que nos ajudam, que nos dão o carinho, né? O Fefo que tem Porto, tem Marte, o Dudu que tem a Mobil, a Ali. Então assim, não é fácil, não é fácil. E, mas tem que ser considerado. Eu acho que cada um tem um papel, cada um tem um trabalho e vale a pena se bem dedicado. Eu nunca cobrei resultado, eu cobro a forma de dedicar. Então, eu acho que isso é o que fez. Porque comigo, o que que aconteceu? Eu só tinha uma chance, né? Pai, poxa, era um trabalhador duro com os irmãos, com o vovô Rubão. Cara, e esses caras passavam o dia no material de construção e aí fala, não, peraí, o pequenininho vai levar todo o dinheiro que a gente trabalhou a vida inteira e vai fazer o quê? Vai andar de kart? Ele não tem como ter sucesso. Porque não tinha dinheiro, né? Não tinha aquela coisa, né? Quando eu brinco que meu kart era o chamado kart feijoada, é verdade. Kart feijoada porque era carburador de um, o escapamento do outro, o pneu do outro. Então era isso.
Então, a minha história, né, quando eu conto essa coisa na palestra, as pessoas não imaginam, porque é, a gente sempre teve uma limitação, só que eu só tinha uma chance. Então, quando eu cheguei lá, para mim era assim, era uma chance, acabou, não fica muito de pipipi, vai lá e faz. E graças a Deus eu tive sempre o apoio gigantesco, tanto mental quanto uma força muito grande de espiritualidade de ver meu papel e fazer as coisas acontecerem. Então, para as crianças é mais difícil, porque hoje em dia não tem jeito, eles viveram de uma forma diferente, né? Então, dito isso, eu vejo que cada hora mais é aqui, porque não é fácil ser filho de uma pessoa que com tão pouco dinheiro conseguiu chegar à Fórmula 1 e ter sucesso. Então, é por isso que é um trabalho de muita conversa, de muito abraço, muito choro, bronca, né? As E pessoas muita imaginam. terapia. Outro dia, muita terapia, as pessoas imaginam quanto soft uma pessoa pode ser, assim, meu molenguinho, eu sempre fui duro, assim, sabe? Duro de colocar o que é certo e o que é errado. E aí as coisas acontecem. Então, eu tenho muita gratidão, isso sim, isso é maravilhoso. Você estava falando da sua história, eu estava lembrando justamente do piloto sobre o qual eu estava comentando mais cedo, o Franco Colapinto, que não é de uma família rica na Argentina. Quando Uhum. ele foi para a Europa muito cedo, era luva emprestada, o capacete era preto mesmo, porque ele não tinha como pintar, era do jeito que tinha comprado, ele usava o capacete. E ele está tendo um começo de carreira, são duas corridas só, mas de uma hora para outra ele virou um cara que ninguém sabia por que, que ele estava entrando na Fórmula 1, um cara que está sendo comentado que pode virar titular o ano que vem. Como que você está vendo esse início do Colapinto aí? Você acha que tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco com calma, porque foram duas corridas? Olha, eu tenho uma história, né? Eu até postei isso no meu Instagram, porque eu estava, se eu não me engano, em New Orleans, correndo com as crianças, e tinha esse argentino andando de kart, que ou ele estava liderando ou ele batia, sabe? Era impressionante, era extremamente rápido. Era um cara que, meu, não dava pra. Você falava, meu Deus, o cara tá liderando todos os treinos, mas ele não acabava todas e batia. E aí, eu tava acabou assim o dia, a gente tava indo embora, domingo, depois de corrida e tal. Eu falei, eu tenho uma missão aqui, eu não sei por quê, mas eu vou ali falar com esse garoto. E aí eu cheguei para ele e eu falei, Franco, eu queria que você soubesse. Ele ficou lisonjeado porque ele sabia quem eu era, mas eu falei para ele, olha, queria que você soubesse que tem dia que ganha e tem dia que perde. Não são todos os dias que ganhamos, aliás, perdemos muito mais do que ganhamos. Então, se você conseguir respirar, você vai ter muito sucesso na sua carreira. E aí foi lembrado isso, né, de uma certa forma pelos argentinos, porque na vida, independente daquilo que a gente crê, daquilo que a gente faz, a gente tem uma missão, né, de passar algumas coisas. Então, eu fico muito, muito feliz por ele, por estar fazendo uma coisa tão bem. E assim, para quem tem olho clínico, sempre soube que ele é um cara que poderia muito bem chegar na Fórmula 1 fazendo bem. Um outro cara que eu sempre falo, né, que as pessoas meio que esquecem, que agora o Caio Collet tá na Fórmula lá nos Estados Unidos, fazendo Indy Light e tal. Esse moleque sempre foi um fenômeno, tá? Então, a gente fala muito, né? É um momento do Drugo, o momento do Bortoleto e tal. Mas, por exemplo, se você pegar uma épocazinha ali, pega o próprio Dudu, por exemplo, meu filho, né? Que falar de filho é meio assim, mas
Pega Sim. aquele grupinho de uns 5 6 que corriam na época do Caio, e o Caio, puxa, ganhando título e tal. Esses caras, se bem encaminhado, puta, eles chegam. É que hoje é uma Fórmula 1 que ela tá muito mais pro bolso cheio do que para pro talento, entendeu? É impossível você não ter hoje em dia um campeão de uma Fórmula 3, um teste que tenha que ser não só porque o cara ganhou 17 das 18 corridas, o cara putz, foi campeão, ou os três primeiros de cada categoria internacional. Deveria ter um teste, deveria ter uma situação aberta, é, como as categorias menores têm, né? Como você pega a Stock Series tentando promover para a Pro Series, para o Stockão. Essa coisa deveria acontecer, porque é só assim que a gente vai conhecer os talentos reais. E hoje a gente vive uma Fórmula 1 que é muito talentosa, sem dúvida nenhuma, mas, sem dúvida, também tem gente ali que não, mas não chegaria lá nem para nada, entendeu? Não tem jeito. Então, sem querer colocar nomes, mas as pessoas sabendo quem são, tem gente ali que não merecia estar. Você acha que a gente está vendo agora uma renovação, né? Vai ter pelo menos dois pilotos jovens no ano que vem, talvez três, talvez quatro, com o Liam Lawson também entrando. A gente não sabe qual é a decisão na Sauber. Mesmo com essa limpa aí, você acha que tem gente ainda fazendo hora extra ali no grid? Ah, tem. Ah, tem certeza. Tem gente ali que faz hora extra, mas assim, não tenha dúvida que as pessoas não deixam de ter o talento natural. É só porque a gente está falando que Fórmula 1 é tanto o ápice que a gente quer que todos os melhores jovens tenham talento. Aí você vai falar, mas e o Alonso, merece estar lá? Lógico que merece. Meu, o cara fisicamente, mentalmente, o cara tá, meu, assim, você vê em excelência, colocando performances e tudo. Então não é que a gente está falando só que o mundo são para os jovens talentos. O jovem tem uma aprovação, tem um momento de uma série de coisas que acontecem e tal, mas é uma Fórmula 1 que já foi mais para o talento do que para essa situação financeira que a gente vê agora. Né, com certeza. Quando eu falo gente fazendo hora extra, não é por uma questão de idade, né? Não é ser os que são mais velhos, é que tem alguns que parece que estão empurrando com a barriga mesmo. Bom, Rubinho, para a gente finalizar aqui, queria fazer uma brincadeira com você. É o seguinte, chama isso ou aquilo. Então, eu te dou duas opções e você só escolhe uma. Não precisa explicar por quê, só de bate pronto, escolhe. Vamos lá? Tá bom? Preparado? Você prefere ser tricampeão com qualquer equipe ou conquistar um título com a Ferrari? Ah, tricampeão com qualquer equipe. Ganhar um campeonato de um jeito dominante ou na última curva, na última corrida? Corinthians, né? Vai na última curva, no sofrimento. Sofrimento. Ganhar um campeonato sem nunca vencer o GP do Brasil ou vencer o GP do Brasil e nunca ser campeão do mundo? Essa história cabe muito a mim, né? Aquele 2003, nossa, é uma história que ela é todo dia ainda muito engasgada. Mas eu sou tão brasileiro. Se eu tivesse que escolher alguma coisa, eu sou tão devoto ao Brasil e a cor, a forma, a luta, a resiliência que, meu, eu ainda preferia ganhar São Paulo. Se você fosse um chefe de equipe, você preferiria ter o Adrian Newey projetando o seu carro ou o Ayrton Senna pilotando o seu carro? É, dois monstros, dois monstros. Eu precisaria pensar um pouco, mas de bate pronto, o Ayrton num carro ruim
não conseguiria talvez me dar tanto quanto o Newey refazendo tudo, porque a história, você vê, o Ayrton ganhou em todo quanto é carro. Vai chover, a gente chega em Mônaco, putz, aquela vez foi ó concurso, né? É, agora, vamos lá, né? O Adrian Newey em tudo, desde a Leyton House, aquele carro, se tivesse um motorzinho um pouco melhor, já era o tal. Aí passou na Williams, passou na coisa. Agora é um pouco de falar que a Red Bull tá andando pior porque ele já meio que saiu. É um pouco de uma situação, não vamos falar em coincidência, mas tem caminhos aí. Mas que ele, eu acho que é que você está perguntando para um brasileiro que ama o Senna, mas se eu tivesse que ser fazendo terapia, sendo ali tranquilo, eu teria que pensar no total que eu acho que eu pego o Newey agora e daqui a pouco eu pego o Senna. Até o campeonato de 92 é a prova que você está escolhendo certo. E a última, para terminar, você preferiria ser filho do Jos Verstappen ou do Lawrence Stroll? É, eu tenho histórias assim que você fica sabendo, né? Você acaba entrando dentro de um julgamento do que é ou do que não é. Eu vou te falar, ó, eu sem querer puxar muita sardinha, eu gostaria de ser filho meu, vou te falar. Se você trabalha com amor, eu tô a gente vai terminar a entrevista e eu tô para ligar pro Fefo para a gente ter uma conversa, para falar de certas coisas. Eu acho que tudo tem que ser tratado com amor. E aí, da forma como eles fazem, eles devem ter o amor deles da forma como são, né? Então, eu tive tanto orgulho de ser filho do meu pai que agora eu só posso pensar nos meus. Então, essa resposta fica em branco. Vai ficar em cima do muro mesmo. É. Em cima do muro não, Bom, mas é que Rubinho, não, muito obrigada. não é mais uma. Eles são muito diferentes daquilo que eu acredito, então eu prefiro ficar ausente. Com certeza. Muito obrigado, Rubinho. Muito obrigado por dividir suas histórias aqui com a gente. E fica já convidado para os próximos programas. Tá, joia. Obrigado, um abraço a todos. Obrigadão. E aí a gente vai ficando por aqui nessa primeira edição do programa do Pole Position. A gente vai voltar depois do GP de Singapura aqui com novos convidados, com um novo cenário, porque eu já não vou estar em Singapura e vamos aí até o final da temporada da Fórmula 1 conversando sobre esse campeonato que agora está incrível e está pegando fogo. Até a próxima.